Olá pessoal, vamos iniciar a nossa 10ª videoaula. Trataremos da edição, transmissão e emissão do documento de arrecadação na DCTF Web. Quando o contribuinte acessar o portal da DCTF Web no ECAC, Atendimento Virtual da Receita Federal, ele informará o seu CNPJ ou seu CPF e encontrará esta tela que está na frente de vocês. Nesta tela será apresentada a declaração que está em andamento. Podemos dizer que essa declaração é como se fosse uma declaração pré-preenchida. Ela buscou os dados do E-Social e da FD-REINF, todos os débitos e todos os créditos, e já agrupou esses débitos e créditos, gerando o saldo a pagar até este momento. Neste momento, espera-se que os contribuintes possam, de imediato, efetuar, nesta declaração em andamento, a transmissão da declaração. Isso se dará para aqueles contribuintes que não têm informações adicionais de outros créditos a serem informados na DCTF Web, principalmente créditos decorrentes de suspensão da exigibilidade de determinada contribuição em face da informação de processos judiciais no E-Social ou na FD-REINF. Assim, todos os empregadores todos os declarantes que não tiverem processo judicial a serem informados, poderão, nessa tela inicial, já transmitir a declaração para a futura geração do documento de arrecadação. Caso o contribuinte tenha dados a editar na declaração, ela poderá expandir a declaração por meio dos botões de acesso simbolizados com sinal de adição e poderá incluir os créditos decorrentes de suspensão da exigibilidade de crédito nos locais específicos. E assim, a partir da tela de edição, ele transmitir a declaração. Os débitos, quando editados, eles são apresentados em cada uma das linhas da DCTF Web. Em cada uma dessas linhas, nós temos os débitos gerados tanto no E-Social quanto na FD-REINF. As colunas representam os débitos e as colunas das direitas representam os créditos. Os créditos que vieram das escriturações, salário família, maternidade e retenção, e os créditos que serão exibidos a partir do momento que o contribuinte inseri-los manualmente ou importando dos sistemas da RFB. Como resumo, podemos mostrar que os débitos são exibidos por matriz. Não há detalhamento de débitos por filial, por estabelecimento. Há apenas o detalhamento de débitos por CNO, por Cadastro Nacional de Obras, obras próprias, obras decorrentes de empreitada total. Neste caso, o sistema exibe todos os débitos da matriz e todos os débitos de cada um dos CNOs que o empregador, que o contribuinte informou nas escriturações. E o saldo do valor apurado nas escriturações. Vejam que os débitos são apresentados por códigos de receita. Esses códigos de receita são apurados pela própria escrituração E-Social ou pela própria escrituração FD-REINF. Detalhando ainda que no caso da FD-REINF, quando os créditos ou os débitos são decorrentes da cessão de mão de obra, nós temos o débito detalhado por CNPJ do prestador. Assim, se determinado contribuinte tomou o serviço de 10 prestadores diferentes, terá 10 débitos, código específico de retenção, um para cada prestador. Esta é a forma de exibição dos débitos na DCTF Web. Já os créditos são exibidos por tipo de crédito e com a origem no E-Social, salário família e salário maternidade, e os créditos decorrentes de retenção da Lei 9.711, que vieram do REINF. Há outros créditos que poderão ser informados na DCTF Web. O primeiro crédito
que pode ser informado da DCTF-Web, que nós vamos tratar, é a suspensão. No caso da suspensão, o sistema habilita na linha de cada um dos débitos o valor suspenso que poderá ser excluído do débito a ser apurado. Aí a DCTF-Web não faz a vinculação automática da suspensão. A suspensão deve ser feita pelo próprio contribuinte. Isso é diferente dos créditos informados nas escriturações, salário família, maternidade e retenção. No caso da suspensão, ele tem que acionar a opção de vincular os créditos apurados decorrentes de suspensão. Para maior informações sobre a suspensão de créditos na DCTF-Web, acesse o manual da DCTF-Web na página da Receita Federal, na opção Declarações. Outro crédito que pode ser informado na DCTF-Web é a exclusão. A exclusão é decorrente de lançamento de ofício. Deve ser utilizada naqueles casos em que o contribuinte está fazendo uma declaração, em que o débito já foi objeto de lançamento de ofício pela fiscalização da Receita Federal. Assim, ele informará o valor do lançamento de ofício para que o cálculo do saldo a pagar seja realizado com a exclusão do valor dos débitos que já está sendo cobrado no auto de infração. Outro tipo de crédito inserido na DCTF-Web é o parcelamento. Observa-se que o parcelamento só pode ser inserido na DCTF-Web caso se trate de uma declaração retificadora. Explico. Como no modelo atual da DCTF-Web, o débito só é conhecido após a declaração, não há como informar um parcelamento de um débito sem que ele tenha sido declarado. Assim, só teremos parcelamento de contribuição informado em uma DCTF-Web retificadora, pois apenas nesse caso poderemos ter condições de informar o parcelamento após a declaração do débito. Para maiores informações sobre parcelamento, também acesse o manual da DCTF-Web na página da Receita Federal. A compensação também é outro crédito informado na DCTF-Web, também por meio do Perdecomp-Web. Assim como o parcelamento, a informação da compensação somente pode ser informada na DCTF-Web caso se trate de uma declaração retificadora, pelo mesmo motivo do parcelamento. Não há como compensar um débito que não é conhecido. A DCTF-Web vai gerar o débito que vai ser objeto de compensação. Assim, apenas em uma retificadora, poderemos informar uma compensação realizada para quitação de algum débito na DCTF-Web. Isso não quer dizer que o contribuinte não pode utilizar a compensação para extinção dos créditos tributários. Poderá utilizar a compensação sim. Ocorre que o momento de fazê-lo é que é diferente do modelo existente hoje. Assim, seguindo o padrão de apresentação das declarações, o contribuinte informará a DCTF até o dia 15. Nesse dia, ele conhecerá o valor dos débitos. Caso ele tenha algum crédito decorrente de outros tributos ou tributos previdenciários para utilizar na compensação desses débitos, ele terá até o dia 20 deste mês para fazer a declaração de compensação. Vejam que primeiro ele conhece o débito, dia 15, e o pagamento deve ser feito até o dia 20, que é a data do vencimento dos tributos previdenciários. Assim, ele formará a Decomp no sistema Perdecomp-Web até o dia 20. Neste caso, não há necessidade de retornar à DCTF-Web para informar que a forma de quitação desse tributo da extinção do crédito se deu por meio de uma Decomp. Basta o contribuinte fazer a Decomp que os sistemas de cobrança da Receita identificarão os valores compensados utilizando o período de apuração e o código de receita do débito. Para maiores informações de compensação, também acesse os manuais da DCTF-Web. Por fim, outro crédito, pagamento. O pagamento, ele serve
para que o contribuinte possa apurar na sua declaração retificadora os valores já pagos daquele determinado período de apuração. A Receita Federal buscará no ambiente de pagamento todos os pagamentos feitos daquele mês, daquele período de apuração, para abater dos valores apurados na declaração retificadora, gerando assim o saldo dos tributos corretamente. Vejam que a transmissão da declaração, então, é feita a partir do botão transmitir nas telas iniciais ou dentro da edição da declaração. Transmitida a declaração, o botão de emissão do DARF é acionado. Esse botão somente é habilitado após a transmissão. A emissão de DARF é condicionada à transmissão da declaração. Não há como emitir um DARF fora da declaração. Apenas a declaração e os sistemas de cobrança da Receita poderão emitir o documento de arrecadação. O padrão de emissão desse documento de arrecadação é totalizando todos os tributos existentes em determinada declaração. Assim, se tivermos em uma única declaração um ou centenas de débitos, poderemos emitir um único documento de arrecadação, com o saldo a pagar de todos os débitos. Isto é possível, pois esse débito, esse DARF emitido pelo sistema, o DARF numerado, ele tem uma camada em que há o detalhamento de cada um dos débitos que compõem aquele DARF. A emissão do DARF pode ser também editada. Basta o contribuinte expandir as colunas com seus débitos e acionar quais são os débitos que ele quer recolher, que ele quer pagar. Neste caso, o sistema emitirá os DARFs de acordo com a seleção feita pelo contribuinte. Há também a possibilidade de edição dos valores do DARF. Esses valores dos códigos de receita podem ser editados com a única regra de que não podemos ter um DARF com valor menor que R$10, que é o limite de recolhimento do DARF. Aqui cabe um esclarecimento. O que pode ser editado é o valor do DARF, nunca o valor do débito. O débito que vem da escrituração, confessado na DCTF Web, não é editável. O que é editável é o valor que o contribuinte pretende recolher. A edição também é possibilitada para que seja feita na data de recolhimento do tributo. Assim, caso o contribuinte saiba de antecedência que não tem condições de recolher o tributo na data do seu vencimento, informará uma data até o final do mês em utilização, que o sistema já apurará o valor dos débitos, dos juros e da multa. Esta é a visualização do DARF que será utilizado na DCTF Web. Vejam que em um único DARF temos podemos ter centenas de débitos, cada um deles com o seu código de receita, a sua descrição, o valor total apurado a ser pago e o valor de juros e multas, caso existam. Esse DARF é um DARF numerado que é mantido e armazenado nos sistemas de arrecadação da Receita Federal. Caso seja necessário, basta solicitação para que ele possa ser utilizado para abater pagamentos efetuados pelo contribuinte. O DARF não utilizado não necessitará ser cancelado. Ele será excluído automaticamente pelo sistema. Encerramos aqui as nossas videoaulas. Nos propomos apresentar o E-Social, a DCTF Web e a FD-Reinf. Para maiores esclarecimentos, sugerimos a leitura dos layouts do E-Social e da FD-Reinf no site do SPED e do E-Social e a leitura do manual da DCTF Web na página da Receita Federal. Gostaríamos de agradecer por terem assistido às nossas videoaulas e esperamos encontrá-los em breve em outra oportunidade. Obrigado.